Seja bem-vindo ao Grupo Magali. E agora nós vamos apresentar o nosso Pac-Man. Nossa equipe é formada pelos seguintes integrantes. E esse é o nosso sumário. Bom, a mecânica do jogo é bem simples. Basicamente, o jogador é a cabeça redonda e amarela, que é o Pac-Man. E vai ficar sempre com uma boquinha aberta, esse pack, dentro do labirinto. E nesse labirinto tem várias pastilhas. O objetivo é comer todas as pastilhas sem ser alcançado pelos fantasmas. Cada fantasma tem uma personalidade diferente. O Blink, que é o fantasma vermelho, tem como função perseguir o Pac-Man durante todo o jogo, enquanto o Pink, que é o fantasma rosinha, se posiciona em um ponto que é 32 pixels, que ele sempre, tanto ele quanto o Ink tentam ver melhores estratégias para pegar o Pac, enquanto o Clyde, ele é bobinho, ele simplesmente vai por rotas aleatórias e ganha o jogo a partir do momento que o packzinho come 188 pastilhas sem gastar as 3 vidas do jogo. A função TGame Pac-Man Init, ela fala sobre a inicialização do jogo, tudo o que acontece no início dela. Ela fala sobre as posições iniciais do Pac-Man. Ela fala sobre a direção inicial que o Pac-Man vai começar, que seria para a esquerda. Ela fala sobre a vida do Pac-Man, que ele começa com 3, a quantidade de pontos, que seria 0, e a quantidade de bolinhas que ele possui. Logo em seguida, ela fala sobre os fantasmas, sendo a sua posição inicial e a posição que eles preferem ir no mapa. Ela fala respectivamente sobre o Blink, o Pink, o Wink e o Clyde. Ela também fala sobre as cores que os fantasmas eles têm. A inicialização das cores do Blink, do Pink, do Wink, do Clyde e do Pac-Man. E também do modo Afraid, que é quando ele fica azul. A função tPacman, mvPacman, ela serve para a função do Pac-Man, dizendo qual é a sua próxima casa, o que vai acontecer com a próxima casa que ele for, o que acontece com a casa anterior na qual ele se moveu, o que vai acontecer com o Pac-Man quando ele for em uma certa coordenada. E o comando ele gira em torno de vários ciclo ifs, que eles perguntam primeiramente qual é a próxima posição do Pac-Man, se for cima, esquerda, baixo ou direita. E dentro de cada ciclo if, ele tem um outro ciclo if perguntando se aquela casa que o Pac-Man vai é alguma casa que ele realmente pode ir. Por exemplo, se a posição inicial do Pac-Man for para a esquerda, ele vai andar para a esquerda, porém, antes dele andar, ele vai fazer um ciclo if perguntando se aquela casa que ele vai é uma casa que ele realmente pode ir. Se for uma casa que seja um ponto, por exemplo, que no jogo seria o pallet ou o ponto do jogo, ele vai conseguir andar para frente. Caso não seja, se for, por exemplo, uma parede, ele não vai conseguir andar. Ele vai ficar no local que ele estava antes. E vai continuar assim até ele mudar a posição. A função gira em torno dessa ideia. Cada uma das posições direita, esquerda, cima e baixo vai seguir essa ideia. E dentro da função da esquerda e da direita, ele vai ter um comando a mais, que é o portal do Pac-Man. O portal do lado direito, o portal do lado esquerdo. Que quando o Pac-Man chega exatamente na posição que é dada no comando, ele vai ser teletransportado para o outro lado. Por exemplo, no lado direito, se o Pac-Man estiver na posição 19 e 10, ele vai ser teletransportado para a posição 0 e 10. A função pastilhas determina a quantidade de score que o jogador atinge ao comer as pastilhas pequenas e grandes. Além disso, ela também tem um contador de quantas pastilhas foram comidas, para que quando todas sejam, o jogo acabe. Quando o Pac-Man come a pastilha grande, a função diz para os fantasmas mudarem para o modo Afraid, no qual eles se tornam vulneráveis. A função modo fantasmas determina os 4 modos existentes: o Scatter, o Chase, o Afraid e o Dead. No modo Scatter, eles sairão da casa deles ou do lugar atual para ir ao canto preferido do mapa de cada fantasma. No modo Chase, eles perseguirão o Pac-Man para tentar matá-lo.
E no modo Afraid, eles se tornam azuis e ficam vulneráveis, ou seja, poderão ser comidos pelo Pac-Man e por isso adotarão uma estratégia de fuga. Já no modo Dead, quando eles são comidos pelo Pac-Man, os fantasmas voltarão para dentro da casa e retornarão ao modo normal, e assim saindo delas para caçar o Pac-Man de novo. Sobre a IA dos fantasmas. Toda vez que o fantasma for para a esquerda, direita, cima, baixo, ele vai verificar se é uma parede ou não para poder realizar os comandos. Caso não seja uma parede, ele vai adotar uma variável do caminho. Então, dependendo de onde ele vai ficar, se é no C0, C1, C2 ou C3, que são os vetores, ele vai adotar uma variável dos possíveis caminhos que ele vai escolher e calcular a hipotenusa de qual caminho ele está indo e armazenar esses vetores. Depois disso, vai ter vários ciclos ifs e ele vai calcular qual é a melhor rota para ele. E essa melhor rota seria a menor hipotenusa calculada. Caso os caminhos arquivados forem iguais, ele vai calcular a menor hipotenusa entre eles para seguir o caminho. E o que seria essa hipotenusa? Essa hipotenusa é a distância do fantasma em relação ao canto da sua preferência, que é exatamente o g.ghost.target. Quando existir vários ifs com as variáveis todas valendo alguma coisa, vai aumentar a quantidade de vezes que esse hipotenusa vai fazer esses cálculos. Para ficar mais lúdico, pense: o fantasma está indo para cima e por um momento ele encontra três possibilidades para seguir. Ele vai calcular a hipotenusa do lugar que ele prefere ir e será armazenada nos vetores. Quando armazenado, ele vai passar por cada if de dentro dos vetores e vai calcular a hipotenusa e, e vai verificar qual a menor hipotenusa para poder seguir o caminho. E ele vai ficar sempre nessa mesma lógica, no caso, nesse mesmo loop, ele fica calculando a hipotenusa para ver as melhores possibilidades para seguir o caminho. A função temporizador é uma função fortemente atrelada à biblioteca time.h, pelo fato de, como o nome já diz, temporizador, se tratar de um contador de tempo. Então é necessário nós criarmos um intervalo de tempo em que alterne os modos de fantasmas entre chase e scatter. Para isso nós criamos duas variáveis, o tempo atual e o tempo início, no qual no início do programa, quando o programa inicia, nós dizemos que esse tempo início é igual a time null. E ao decorrer do programa, nós dizemos que o tempo atual é o time null naquele exato momento. Então, o time null da biblioteca time.h é muito importante, pois ele dá o tempo decorrido desde 1º de janeiro de 1970 até a data atual, o horário atual em específico. Então, a partir disso, nós podemos criar uma variação de tempo e fazer com que os fantasmas alternem entre chase e entre scatter. Em relação à função cereja, é uma função de certa forma simples, pois seu modo de agência ocorre de acordo com a função temporizador, visto que o seu principal objetivo é criar uma cereja com a pontuação de 400 em um certo intervalo de tempo. A função colisão é uma das funções mais importantes em relação à progressão e reinício do jogo, visto que, de acordo com a regra, caso o Pac-Man entre em contato com os fantasmas e os fantasmas estejam em modo Chase ou Scatter, haverá uma subtração da vida do Pac-Man e tanto os fantasmas quanto o Pac-Man voltarão para a posição de início. E caso a vida do Pac-Man for igual a zero, será apresentado ao usuário a opção de reinício e fim de jogo. Mas em que se baseia essa colisão dos fantasmas com o Pac-Man? Se baseia na relação entre o eixo Y vertical e eixo X horizontal da biblioteca Nicursus. E caso a posição x do Pac-Man ou y do Pac-Man seja igual ao x ou y dos fantasmas, será, obviamente, debitada uma vida do Pac-Man e ambos voltarão para sua posição de início. Mostrando um pouco da Intman, aqui ela vai criar a tela do menu.
botamos aqui um init screen para iniciar uma janela, o no echo para remover os inputs e o cbreak para fechar o programa quando você clica Ctrl C. Aqui colocamos as variáveis para a tela do menu. Aí, dentro da tela do menu, criamos uma caixinha que vai mostrar perguntas para o jogador, que vão ser diretamente ligadas às opções do jogo. Dentro dessas opções do jogo, temos a tela de iniciar o jogo, temos a das opções do jogo, que mostra o help, mostra como funciona o jogo, os comandos, e temos a opção de sair do jogo. Dentro desse switch, botamos uma opção de escolha para caso o jogador tente ir para cima, ele não subir direto e atravessar o limite que é imposto das opções do jogo. Por exemplo, caso tivesse 3 opções de jogo, se eu tivesse no mais acima e clicasse a seta para cima, ele não iria sair das opções de jogo, ele ia continuar na mesma opção. É por isso que colocamos esse switch para esse erro não acontecer. Bom, quando você inicia o jogo, ele vai gerar na tela uma pergunta, que vai ser Are you ready? Perguntando se você está pronto para jogar ou não. Se você clicar Y, o jogo vai se iniciar. Se você clicar não, o jogo vai sair. Quando você clica Yes, Y no caso, ele vai começar um ciclo while que vai ser onde todo jogo começa. Enquanto o while for diferente de que vai ser a opção de sair do jogo, se você estiver dentro do jogo e clicar a opção ele vai sair do jogo automaticamente. Enquanto a tecla E não for clicada, ele vai iniciar todo o jogo. Ele chama as funções de movimentação, as funções do labirinto, as das pastilhas, o temporizador, colisão dos fantasmas, modo fantasma, cereja. E dentro do ciclo, se a vida do Pac-Man chegar a 0, ou seja, ele perdeu o jogo. Com isso, vai printar na tela Game Over e ele vai ter a opção de clicar Y para reiniciar o jogo ou N para sair do jogo. A mesma coisa quando as pellets do jogo forem iguais a 189, que seriam quando ele pega todas as pellets do jogo, ou todos os pontinhos do jogo. Ele vai mostrar que você ganhou o jogo, vai aparecer parabéns, você ganhou, e se você clicar Y, ele vai reiniciar o jogo, e se você clicar N, ele vai sair do jogo.